Olá, tudo bem? Se eu te disser que, num certo sentido, 10 menos 1 acaba sendo igual a 0, dá para entender isso? Acho que não, né? Fica comigo então, que a gente vai conversar sobre essa matemática esquisita, porém muito real. Bem, no livro do Gênesis, capítulo 41, nós estamos naquele momento em que o faraó, rei do Egito, tem um sonho que o perturba, e aí José, que até então era prisioneiro da guarda real do faraó, é tirado da prisão como um suposto intérprete de sonhos. E de fato ele ouve o sonho do faraó, aquela história das 7 vacas gordas, que são sucedidas pelas 7 vacas magras, e ele equipara a 7 anos de fartura e 7 anos seguintes de escassez. E quando o José está revelando para o faraó o significado desse sonho, ele diz algo muito importante sobre aquela época, mas que acaba se traduzindo como algo importante sobre a nossa relação com as coisas e com os acontecimentos. Deixa eu explicar melhor. Eu vou ler aqui para você o verso 30 do capítulo 41 do livro de Gênesis. Mas depois virão 7 anos de fome. Isso é a interpretação do sonho. E aí ele diz: então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Quando eu digo que isso tem a ver com o momento em que se fala e a nossa experiência cotidiana, é porque José está dizendo para o faraó o que aconteceria no relato dos anos do Egito. 14 anos onde os 7 primeiros contemplariam fartura e os 7 seguintes profunda escassez. Porém, do ponto de vista da nossa experiência com o mundo, com as coisas e com as circunstâncias, se você pensar bem, o José está falando aqui também sobre a nossa capacidade de esquecermos as coisas boas, os tempos de fartura, no momento em que os tempos de escassez se apresentam. Resumindo, quando chega uma tribulação, a nossa tendência é esquecer os tempos de bênção. Então, no livro dos Reis, o profeta Elias chega diante de uma viúva, a região se chamava Sarepta, e essa viúva tem os últimos mantimentos em casa para fazer a última refeição para ela e para o filho. E o profeta diz assim: não, vai lá, faz um bolo com esse azeite e essa farinha restantes, traz para mim e depois pode ter certeza que não vai faltar o azeite na sua botija. E assim acontece, né? Ela resiste um pouco, mas depois acaba atendendo pela fé a palavra do profeta e não falta o azeite na botija da mulher. Um grande milagre nos tempos de escassez. O texto bíblico continua dizendo que depois de um tempo, esse menino adoece e morre. E aí chega na parte impressionante, ela vai até o profeta e externa essa mesma capacidade de, no tempo de dor, esquecer os tempos de alegria. Ela chega para o profeta e diz: tu vieste aqui só para lembrar-me do meu pecado e ceifar a vida do meu filho, como se a culpa fosse dele, como se a culpa fosse dos céus. Outro texto, lá nos evangelhos, Jesus cura 10 leprosos, um apenas vem agradecer e os outros 9 aparentemente são tidos como ingratos. O que isso está falando? Está falando desta matemática impressionante, que 10 menos 1 acaba sendo 0. É essa capacidade do coração humano de, diante de 10 coisas boas, chegou a primeira coisa ruim, se esquece todo o saldo positivo e se foca só naquela coisa ruim. Como é que é o teu coração em relação a essa matemática inevitável? É inevitável porque faz parte do nosso jeito de ser. Mas a Bíblia também nos encoraja, e é através do apóstolo Paulo que ela o faz, a sermos gratos em todo o tempo. Então, ainda que eu tenha intitulado esse vídeo de matemática, ele também poderia se chamar de gratidão, porque essa é a ênfase que eu quero dar. Sobre como podemos lutar contra essa tendência de 10 menos 1 igual a 0, de desprezar as coisas boas como se nunca houvessem existido e ressaltar apenas as negativas, e resistindo a isso,
enchermos o nosso coração de uma gratidão contínua, perene, mesmo diante das dificuldades, é trazer à memória as tantas outras bênçãos e dizer: Senhor, por mais difíceis que esses dias estejam sendo, que o meu coração não escorregue na vala da ingratidão e que eu saiba dizer que em tudo te darei graças. Cuida do seu coração, seja grato e que a matemática de Deus alcance sua vida e lhe faça, mesmo diante das subtrações, alguém que acumulou um somatório de bênçãos. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.